Capítulo 350. Uma a uma, as balas cortaram o ar, girando com um brilho dourado ou emitindo raios resplandecentes, ao atingirem a cabeça de Steve. Graças ao controle de um palhaço sobre seu corpo e sua persistência em praticar sua pontaria, as 6 balas de Klein, que foram aprimoradas com o corte de purificação, atingiram com precisão o mesmo ponto das 2 primeiras balas. Elas eram como punhos de um gigante de luz, batendo repetidamente no lado esquerdo do rosto de Steve. Com uma série de estrondos, Steve, que havia sido enredado pelos braços estranhos e pelas trepadeiras verde escuras, não conseguiu se afastar para evitar o ataque. Sua cabeça foi virada para o lado repetidamente enquanto seu corpo tremia. Suas maçãs do rosto rapidamente cederam, quebrando em ossos brancos afiados. Bang! A última bala rasgou completamente, espirrando o sangue vermelho escuro do oponente de sequência 5. Esta abertura permitiu que as chamas resplandecentes e douradas perfurassem continuamente, queimando em rajadas de névoa verde escura. Na luz sagrada, as roupas de Steve foram queimadas. Seu corpo foi rapidamente carbonizado enquanto pingava de graxa. No entanto, ele ainda estava vivo. Comparado ao mestre das marionetes Rosago, a capacidade de sobrevivência de um sequência 5 do caminho mutante era claramente muito melhor. No entanto, o gravemente ferido Steve não conseguiu mais resistir aos estranhos braços que o puxavam. Suas pernas avançaram incontrolavelmente, quase voando em direção àquela porta de bronze e na fenda profunda que se abriu. Ele foi jogado na escuridão onde pares de olhos espreitavam. Nesse momento, Sharon de repente cerrou a mão direita, a testa coberta de suor. Os raios de luz ilusórios e sutis foram cortados abruptamente, e a porta de bronze indescritivelmente misteriosa perdeu a fonte de sua existência. Ele balançou e, antes de Steve entrar, relutantemente puxou para trás seus longos braços que estavam cheios de dentes ou sangue e selou a abertura. Vroom! A porta se fechou, tornando-se rapidamente transparente antes de desaparecer. O corpo inclinado de Steve estava rígido no lugar, enegrecido e murcho, como um cadáver mumificado que havia sido queimado por muito tempo. Com o punho direito cerrado e a coroa da lua escarlate sobre ela, a figura de Sharon rapidamente se tornou incorpórea. Ela deu um passo à frente e se sobrepôs a Steve. A visão espiritual de Klein instantaneamente a perdeu de vista. No entanto, o carbonizado Steve levantou os punhos e os esmagou abruptamente contra sua cabeça já gravemente ferida. Bam! Sua cabeça se transformou em uma polpa como a de um tomate podre, e manchas brancas leitosas se espalharam antes de respingar no chão. Uma figura translúcida também foi expelida. Saiu rapidamente, transformando-se em algo que parecia uma água-viva gigante. Dentro dele havia um líquido onírico que borbulhava e um par de olhos mortalmente pálidos que se condensavam. Sharon foi forçada a sair por este estranho objeto e reapareceu ao lado dele. De repente, ela estendeu a mão esquerda, soltando um grito silencioso. O chão de repente ficou preto, como se tivesse se transformado em um mar profundo e lamacento. Videiras ensanguentadas retorcidas cresceram a partir da mulher, dividindo-se em muitas partes. Com cada parte tinha 4 dentes afiados e um olho. A videira vermelho sangue cresceu descontroladamente para cima, imediatamente bloqueando o fantasma parecido com uma água-viva enquanto sugava avidamente o líquido onírico de dentro. O fantasma rapidamente desmoronou e a videira vermelho sangue mais uma vez recuou para o fundo do mar lamacento. Mas com esse atraso, Steve, carbonizado e sem cabeça, começou a correr. Ele atravessou a clareira e se dirigiu para a saída. Ele ainda não estava morto apesar de já ter perdido a cabeça.
Steve tinha corrido apenas alguns passos quando um súbito som nítido quebrou o silêncio. Pá! Klein, em uma sobrecasaca preta trespassada com meia cartola combinando, virou-se para ele e estalou os dedos. Estrondo! A sujeira sob os pés de Steve foi levantada violentamente e chamas escarlates subiram. Espalhou-se para cima e, quando atingiu o ponto mais alto, derramou-se como belos fogos de artifício. O corpo de Steve foi feito em pedaços com esses fogos de artifício. Suas mãos carbonizadas, pés, entranhas e sangue espirraram por toda parte. Um de seus dedos rolou para os pés de Klein, e o frasco de veneno biológico marrom e translúcida caiu em outra direção. O corpo mutilado, que era o último vestígio da existência de Steve, se contorceu algumas vezes antes de finalmente ficar imóvel. Na cena dos fogos de artifício florescendo, Klein sentiu sua espiritualidade se tornar mais ativa, e os poderes que ainda não eram completamente dele se tornaram mais sintonizados com ele. Em resposta a essa sensação, ele passou o revólver para a mão esquerda. Tirou a meia cartola de seda da cabeça com a mão direita enluvada de preto, apertou-a contra o peito e fez uma leve reverência para Sharon. Os olhos azuis de Sharon olharam para cima. Ela olhou além de Klein para a carnificina do lobisomem Tiri e Marik. A figura de Sharon desapareceu e os olhos de Tiri refletiram sua imagem. Tiri ficou ali parado, rígido, com os cabelos pretos eriçados. Ergueu os braços com grande dificuldade e apertou-os contra a cabeça. Caque! Ele se contorceu com força e seus olhos logo viram sua coluna que estava sob a cobertura de suas roupas rasgadas. Pá! O pescoço torceu novamente, puxando a cabeça para fora do tronco. Durante todo o processo, ele não soltou um único grito ou uma única palavra. Ele segurou a cabeça, deixando o sangue escorrer constantemente. O cadáver que havia perdido a cabeça ainda estava ereto, sem tombar. Sharon não deixou imediatamente o corpo de Tiri. Ela parecia estar tentando alguma coisa. Muito em breve, pedaços de luz verde escura emergiram da cabeça e do corpo de Tiri, condensando-se rapidamente em uma de suas presas como seu núcleo. Parece que a senhorita Sharon tem uma maneira de acelerar a separação de uma característica do Beyonder. O pré-requisito para isso é que ela possua o alvo, mate a pessoa e tenha controle total do corpo. Esclarecido, Klein se abaixou e pegou os cartuchos que haviam caído no chão, enfiando-os na caixa quadrada de metal, um a um. Ele temia que os investigadores, que chegariam posteriormente, encontrassem o artesão através da singularidade dos cartuchos e, portanto, encontrassem a mulher que havia comprado dele as fórmulas de subornador e bárbaro. Então, eles bloqueariam a reunião do Olho da Sabedoria, fazendo com que sua segurança fosse ameaçada. Quanto às balas, elas há muito foram sacrificadas às divindades correspondentes na luz sagrada e nas chamas, assim como os materiais dos amuletos. Guardando o revólver, Klein estava prestes a dar um passo à frente quando Sharon apareceu ao lado do frasco de veneno biológico com uma velocidade exagerada. Ela o fez flutuar e pousar na palma da mão. Antes que Klein pudesse pensar em mais alguma coisa, a mulher pálida sacudiu o pulso e jogou para ele uma garrafa marrom translúcida e uma presa verde escura. Para economizar tempo, ela está me ajudando a pegar meus despojos? Klein ficou surpreso. Ele instintivamente puxou um pedaço de papel e cobriu os dois itens. Ele não entrou em contato direto com eles. Nesse momento, pôde ver que o complicado vestido preto de Sharon havia perdido seu asseio e limpeza habituais. Ele tremulava suavemente ao vento, e alguns fios de seu cabelo loiro claro estavam presos ao lado de seu rosto, fazendo-a se sentir mais como uma pessoa.
Este frasco de veneno biológico vem com sua própria tampa. Só me pergunto que efeitos colaterais negativos ele tem. Klein abaixou a cabeça e examinou seus espólios de guerra. Usou a tampa preta pendurada na lateral para selar novamente o frasco de veneno biológico para que não continuasse a prejudicá-lo. Quanto à presa verde escura, era a característica de Beyonder deixada para trás pelo lobisomem Tiri. Quando Klein colocou os 2 itens em uma pequena caixa de metal que preparou, usou o pó da noite sagrada para criar uma parede de espiritualidade, bloqueando a influência que eles tinham sobre o ambiente. Ele observou a figura de Sharon desaparecer pelo canto dos olhos. A carne remanescente de Steve se contorceu e produziu um ponto de luz quase translúcido. Da mesma forma, ele ainda estava em guarda contra Marik, para que ele não enlouquecesse de repente. Em meio a essa vigilância, descobriu que os poderes de cura de um zumbi eram realmente surpreendentes. As feridas profundas de um momento atrás agora estavam basicamente curadas. Marik também deu a ele um olhar profundo. Era como se ele tivesse se lembrado e entendido algo. Quando terminou, Klein se afastou uns 12 passos, pegando a caixa quadrada de metal que havia sido desenterrada pelos zumbis e pelas sombras. Então, ele encontrou o apito de cobre de Azik e a chave mestra que estavam cercadas por velas em forma humana. Ele olhou para ela e percebeu desajeitadamente que não se atreveu a pegá-los. Os efeitos da coroa da lua escarlate ainda estavam irradiando pela clareira. Esta foi a última armadilha que ele montou, uma que nunca seria usada a menos que todos os outros meios fossem esgotados. Para isso, havia reservado um tempo para visitar o necrotério de um hospital e testar o que os cadáveres fariam depois de colocarem as mãos no apito de cobre de Azik. Permitiu-lhe fazer um plano correspondente. Você pode parar a influência da coroa da lua escarlate? Klein virou-se para olhar para Sharon, que havia se materializado novamente. Ela já tinha um item translúcido adicional na mão. Sem dizer uma palavra, Sharon colocou a coroa da lua escarlate em seu peito com a outra mão. O círculo de rubis escureceu rapidamente e a luz da lua cheia desapareceu da terra abandonada. Só então Klein se inclinou e pegou o chaveiro com a ponta do dedo, levantando o apito de cobre de Azik e a chave mestra. Em seguida, ele os guardou na caixa quadrada de ferro com marcas de balas e rapidamente fez um selamento. Enquanto isso, Marik circulou e lidou com a cena. Sharon puxou seu pequeno gorro preto e sua figura desapareceu antes de reaparecer na frente de Klein. O livro dos segredos está no seu quarto, Sharon disse calmamente. Ou seja, não importa qual seja o resultado final, desde que eu consiga voltar vivo, poderei receber uma parte da recompensa. Eu não teria passado por todo esse trabalho por nada. Klein sorriu e fez uma reverência. Obrigado pela sua generosidade. Os Beyonders oficiais chegarão em breve. Nós temos que ir. Sharon assentiu e perguntou, você precisa de alguma ajuda? Não há necessidade. Klein riu, ainda tenho muitos fogos de artifício que não acendi. Assim que terminou a frase, levantou a mão e estalou os dedos. Estrondo, estrondo, estrondo. Os explosivos restantes explodiram, um por um, enviando chamas para o céu. Eles se agruparam em torno do maior e mais atraente no centro, produzindo uma cena linda e sonhadora. O olhar de Sharon foi instintivamente atraído por eles por um segundo e, quando ela olhou de volta, Klein não estava mais lá. Houve apenas uma faísca que gradualmente se dissipou. Longe da clareira, ele fez um pequeno desvio para noroeste, impedindo-o de encontrar qualquer Beyonder oficial no caminho. Um fósforo após o outro foi aceso na estrada, e as chamas rapidamente subiram e depois desapareceram rapidamente.
A figura de Klein emergia constantemente de dentro deles enquanto ele saltava sobre as chamas e partia do cais. Imediatamente depois disso, ele pegou um frasco especial de extrato e passou no rosto. Com uma limpeza suave usando um pedaço de papel, removeu toda a tinta. Pá! Klein balançou o pulso e queimou o papel até as cinzas. Em seguida, pegou a bengala que havia escondido por perto, ajeitou as roupas e saiu para a rua como uma pessoa comum. Não muito tempo depois, Klein chegou a uma catedral. Seu nome era Catedral de Lever. Como muitos devotos não eram ricos, eles não podiam descansar aos domingos e geralmente ficavam ocupados durante o dia. Assim, as catedrais das várias igrejas normalmente abriam até as primeiras horas da manhã, dando à maioria dos fiéis a oportunidade de orar e se arrepender. Klein olhou para cima, bateu nos degraus com a bengala preta na mão e entrou. Ele pretendia evitar a rodada subsequente de inspeções das pessoas do entorno. Reticências. Alguns minutos depois, uma equipe da mente coletiva da maquinaria apareceu na clareira cercada por armazéns abandonados. Havia um total de 5 deles, cada um armado com diferentes tipos de armas Beyonder. No entanto, todos franziram a testa quando viram a cena limpa. Depois de procurar por um momento, eles começaram a se esforçar para reunir pistas. Reticências. Catedral de Lever. Como ainda não eram 11 horas, havia algumas pessoas aqui. No entanto, nenhuma pessoa falou. Todo o salão de oração era tão pacífico e sagrado que ninguém queria quebrar o silêncio. Klein sentou-se no terceiro banco ao longo do corredor. Ele inclinou a bengala preta para a frente e tirou a meia cartola de seda. Vestindo uma sobrecasaca preta trespassada, ele juntou as mãos contra a mandíbula e fechou os olhos. Sua expressão era anormalmente calma quando encarou o emblema sagrado em forma de triângulo na frente dele. Ponto.